vendo como realmente um texto evangélico nem sempre é fácil de ser analisado. Agora, é claro, eu aqui não estou pregando um retiro espiritual. Se eu estivesse pregando um retiro espiritual sobre a transfiguração, por exemplo, eu não teria entrado em questões exegéticas como entrei. Aí se toma o texto como ele está, como ele aparece, quando se quer fazer aquilo que se chama Lectio Divina, leitura sagrada de um texto inspirado. Mas quando se trata de explicação, são estas as aulas que devem ser dadas. Vamos continuar então? Então estamos estudando Mateus, estamos no capítulo 17, vamos agora a partir do versículo 9. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes: não conteis a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Ou seja, é um simples expediente literário, se entenderam a explicação que dei a semana passada. Ou seja, o caminho para a transfiguração está impedido, é oculto, enquanto Jesus não for glorificado definitivamente com a sua Páscoa. Os discípulos perguntaram-lhe: por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Nós temos aqui três coisas: uma pergunta dos discípulos, uma exegese de Jesus e uma afirmação a respeito do Filho do Homem. Agora, por que Elias aparece aqui? Por que esta pergunta de Elias? Bem, soou bem ao evangelista Mateus inserir este bloco imediatamente após a transfiguração, porque na transfiguração se mencionou Elias. Então, já que se menciona Elias, vamos falar a respeito de Elias. Havia uma tradição popular, colhida até mesmo por um profeta, o profeta Malaquias, de que Elias voltaria. De onde é que surgiu essa tradição popular? Essa tradição popular surgiu do relato do livro dos Reis, que narra uma subida de Elias para o céu num carro de fogo sem morrer. Aqui também é preciso explicar. Ninguém precisa tomar este texto do livro dos Reis à risca, ao pé da letra. Ninguém precisa duvidar que Elias não tenha morrido. É claro que Elias morreu como todo ser humano morre. Agora, por que então dizer a Escritura que Elias não morreu? Precisamos dar a explicação. Esta afirmação de que Elias não morreu, a meu ver, pode estar relacionada com os círculos de Eliseu, ao menos nas suas origens. E ela queria dizer o seguinte: um homem de Deus, do naipe de Elias, não morre como um cachorro qualquer. Um homem de Deus é arrebatado. Se lermos o texto neste ângulo, Eliseu ou seus discípulos intuíram bem: um homem de Deus não morre. Um homem de Deus não tem o fim de um animal. Um homem de Deus misteriosamente aparece com Deus após a morte. Agora, criou-se uma lenda, um conto popular de um Elias redivivo. E um Elias redivivo que voltaria no final dos tempos. Esta lenda popular foi incorporada ao final do livro de Malaquias. Eis que eu vos envio Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, etc. Na época de Jesus, havia círculos judaicos que esperavam realmente a vinda de Elias. E
iria eu um pouco mais além, na exegese do texto. Após a morte de Jesus, judeus que não se converteram ao cristianismo poderiam perfeitamente ter tentado desacreditar as pretensões de Jesus, dizendo: escutem, vocês não leem a Bíblia? Vocês não sabem que antes do Messias deve vir Elias? Mas Elias não veio ainda. O texto dá uma interpretação cristã desse Elias redivivo que deveria voltar. Leia, continue a leitura do texto. Respondeu-lhes Jesus: certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. Eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram. Bem, Elias já veio e não o reconheceram. De certa maneira, a lenda popular intuiu bem. Elias, que deveria vir, veio. E isto seria uma resposta cristã à oposição judaica que pretendia desacreditar Jesus, porque não foi ele precedido do precursor de Elias, como se esperava na Escritura. Já veio, mas esta é uma interpretação cristã. E fizeram com ele tudo o que quiseram. Continue. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Continua? Continue. Assim também o Filho do Homem irá sofrer da parte deles. E então, a conclusão? Então os discípulos entenderam que se referia a João Batista. Elias veio e veio na pessoa de João Batista. Portanto, Jesus teve o seu precursor. A comunidade podia estar tranquila que o precursor veio. Não veio voltando ele mesmo, mas veio na figura de João Batista. Sabe que aqueles que têm tendências espíritas... Entende isso já de reencarnação, né? Eu estava pensando nisso. Para afirmar uma base bíblica para a reencarnação. Nem de longe o texto dá aso a este tipo de conclusão que sai totalmente fora de todo o contexto científico. Lucas, no prólogo ao Evangelho, diz que João Batista viria no espírito de Elias. A mesma coisa. Bem, agora, no final deste lógion, desses textos a respeito de Elias, nós temos a figura de um epiléptico. Vamos ler o texto. Ao chegarem junto da multidão, aproximou-se dele um homem que de joelhos lhe pedia: Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é lunático e sofre muito com isso. Atenção. Mateus aqui tem sempre a sua fonte Marcos, mas a encurtou enormemente, a encurtou de um terço. Marcos é muito mais prolixo na narração deste fato aqui do que Mateus. Mateus enxugou e se fixa ao essencial. Mateus tem uma certa dificuldade em aceitar este texto como possessão, contrariamente a Marcos. Para Marcos é claramente um possesso. Para Mateus é um lunático. O que era um lunático? Alguém possuído pela deusa Selene. Selene é lua em grego. E alguém que alterna as fases da sua existência, como a lua alterna as suas fases. Lunático é isso. Uma pessoa vulnerável, uma pessoa que se modifica, assim se pensava na antiguidade, de acordo com as fases da lua. Hoje nós chamaríamos aqui epilepsia. Mas no passado não se conhecia isso. Lunático. Muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não foram capazes de curá-lo. Ao que Jesus replicou: Ó geração incrédula e perversa,
A geração incrédula e perversa. Até quando estarei convosco? Até quando estarei convosco? Espere aqui. Ó geração incrédula e perversa. Aqui, propriamente, Mateus foge do texto, digamos, do fato ocorrido, daquele episódio, para ir longe. Os discípulos nunca são chamados geração incrédula. Quem é a geração incrédula? A geração incrédula é Israel. O sacerdote. Essa é a geração incrédula. Até quando estarei convosco? Mateus começou este evangelho dizendo que Jesus é Emmanuel, Deus conosco. E aqui faz Jesus gemer e suspirar. Até quando estarei convosco? É claro que com os discípulos ele estará até o final dos tempos. Mas com Israel, as despedidas já estão começando. Para o teólogo Mateus, porque Jesus e a comunidade tomarão um caminho, e Israel, a geração incrédula, tomará um outro caminho. Não aceitará nem Jesus, nem a comunidade cristã. O texto já se ressente dos choques entre a sinagoga e a igreja. Até quando vos suportarei? Trazei-o aqui. Jesus o conjurou severamente e o demônio saiu dele. Só aqui Mateus indica, não tinha como fazer diferentemente, que se tratava de uma possessão diabólica. Mas enquanto ele pôde, ele afastou isto de sua fonte, Marcos. Vamos fazer o nosso intervalo e voltamos. E quer continuar a leitura? Jesus o conjurou severamente e o demônio saiu dele. E o menino ficou são a partir desse momento. Então os discípulos, procurando Jesus a sós, disseram: por que razão não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu-lhes: E aqui Mateus difere de Marcos. por causa da fraqueza da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. O que significa uma fé como um grão de mostarda? Um grão de mostarda é uma semente quase que invisível. O que significa se tiverdes uma fé como um grão de mostarda? É que tem que ter fé. Basta que seja pequenininho, mas tem que ter fé. Não é exatamente isto. O grão de mostarda é pequeno, mas na sua pequenez ele encerra uma capacidade estupenda, uma capacidade fora do comum, uma capacidade espetacular. Ele é capaz de uma explosão, digamos assim. E é o que acontece, né? A ponto de se tornar um arbusto enorme. Este é o sentido do texto. Agora, por que Mateus coloca esta frase aqui, neste lugar, na boca de Jesus? É porque na comunidade de Mateus, na sua comunidade, provavelmente Antioquia da Síria, havia carismáticos e havia pessoas que realizavam sinais e curas. Agora, é possível e é muito provável que acontecesse aqui o que também poderia ter acontecido na comunidade de Marcos. Nem sempre as curas são feitas com sucesso. A comunidade deve ter percebido que vez por outro o milagre é realizado. Mas outras vezes, apesar da presença do carismático, o milagre não é realizado. E Mateus condiciona o milagre à fé. E a falta do milagre, o fracasso do milagre, a falta de fé. Agora, como é que a igreja assume isto aqui? Normalmente, alguém pode imaginar que a igreja, não aceite milagres ou muito dificultosamente se abre ao milagre.
O milagre, enquanto tal, pelo menos esta é a concepção de Mateus, se realiza. Não que seja a granel, mas ele está presente como uma realidade palpável na fé da igreja. Prova disto é que a igreja só canoniza santos e os beatifica também se houver milagre. Até hoje. Sim. Existem inúmeros beatos que estão esperando apenas um milagre para a canonização. Se houver o milagre, tudo está pronto. Mas enquanto o milagre não acontecer, não será canonizado. Isso significa que a própria igreja oficial aceita a presença de milagres. Para o evangelista Mateus vai mais longe ainda. Os milagres devem acompanhar a vida de uma comunidade cristã. Mateus não diz que eles acontecem a cada minuto, mas devem acompanhar. Seria uma exegese racionalista e uma exegese minimalista querer contentar com o pouco. Ou melhor, tornar o status quo o oficial, o término, o desejável, e não buscar absolutamente o extraordinário. Querer, de certa maneira, banir o extraordinário da vida cristã. Repito, quem faz isso estabelece que o normal e o total cristão se dão no status quo. O evangelista se insurge. Deus agiu e Deus age na história da igreja através de sinais e milagres também. Agora, é claro, é preciso tomar um meio termo e um bom senso nisto aqui. Se de um lado eu aceito e tenho que aceitar a presença constante de milagres na igreja, por outro lado, devemos também tomar muito cuidado e não transformar tudo em milagre. Né? Certamente. Menos ainda, provocar milagres ou estabelecer dia e hora em que o milagre deve acontecer. Pior ainda, hein? Terrível. Bom, então vamos agora no versículo 22. E aqui nós temos 2 versículos soltos também em Mateus. Estando eles reunidos na Galileia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, e eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará, e eles ficarão muito tristes. E eles ficaram muito tristes. Desculpa. Bem, é o segundo anúncio da paixão, não há muito mais o que acrescentar. Agora, para Mateus, estes 2 versículos aqui, imediatamente antes do tributo do templo, fica difícil de ser entendido além do que já está escrito. Agora, vamos ao que nos interessa, e acho que é o último de hoje, né? Esta perícope a respeito do tributo. Quando chegaram a Cafarnaum, os coletores de dracma aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: O vosso mestre não paga a de dracma? Pedro respondeu: Sim. Ao entrar em casa... Bem, vamos parar aqui um pouquinho. Sim. Vamos parar aqui. O que é este imposto que se devia pagar? Nós devíamos remontar-nos à época persa do Antigo Testamento, quando o erário real, ao menos nominalmente, se encarregava das despesas do templo, ou do culto do templo. Na verdade, concretamente, nunca fizeram nada, além de mostrarem boas disposições. Nunca passaram essas disposições de disposições. Porém, aos poucos se foi formando uma opinião de que os próprios judeus deveriam contribuir para a manutenção do templo. Seria um imposto israelita judeu para a manutenção do culto do templo. Uma espécie de imposto religioso.
Este imposto religioso só se compreende enquanto o templo existiu, ou seja, até 70 da nossa era. Acontece, porém, que quando o templo foi destruído e os judeus aniquilados por Roma, o imperador Vespasiano transformou este imposto dos judeus ao templo de Jerusalém, que não mais existia, num imposto obrigatório para se manter o culto a Júpiter Capitolino em Roma. Vejam a humilhação dos judeus ao terem, por ordem do imperador, que pagar um tributo pesado para a manutenção de um culto pagão. E o imperador Nerva, contrariamente ao que se diz, não retirou esta humilhação, este opróbrio dos judeus. Agora, a época em que o texto foi escrito, este texto aqui, o templo não existia mais. E, portanto, não se pagava mais para o templo de Jerusalém. Portanto, este texto só pode ser entendido se ele foi criado antes de 70. Embora escrito posteriormente, aqui no Evangelho de Mateus, ele só é compreendido antes da destruição do templo no ano 70 pelos romanos. Então, sim, os israelitas, os judeus, tinham que colaborar, mas os saduceus, contrariamente aos fariseus, diziam que esta oferta devia ser uma oferta livre, voluntária, de cada um. Continue a ler o texto. Ao entrar em casa, Jesus antecipou-se-lhe, dizendo: Que te parece, Simão? De quem recebem os reis da terra tributos ou impostos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quem são os filhos aqui? Os filhos são o próprio povo de Israel. Dos filhos ou dos estranhos? Leia. Como ele respondesse? Dos estranhos. Jesus... Portanto, a oferta dos filhos, isto é, a oferta dos israelitas, deveria ser uma oferta livre, uma oferta voluntária. Jesus lhe disse: Logo, os filhos estão isentos. Ou seja, os israelitas os verdadeiros israelitas não devem obrigatoriamente pagar este tributo aqui. Por via de consequência, os judeus cristãos também estão livres deste tributo. No entanto, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar e joga o anzol. E aqui vem uma pequena lenda. Isto aqui não precisa ser entendido ao pé da letra. O primeiro peixe que subir, segura-o e abra-lhe a boca. Achareis aí um estáter. Pega-o e entrega-o a eles por mim e por ti. Ou seja, os judeus cristãos podem voluntariamente, por amor, não por obrigação, contribuir com a taxa do templo. E Deus, na sua misericórdia, melhor, na sua providência, fará com que eles achem na pobreza, na indigência, o dinheiro necessário para oferecer ao templo. A lenda quer dizer isso. Simplesmente isso. Mais nada. E aqui encerramos e na próxima semana, se Deus quiser, iniciaremos o outro discurso de Jesus, o famoso discurso eclesiástico do capítulo 18.